Olá, eu sou o Hadler Souza e está começando a News TV. Que bodybuilder, porra! Bom, o cinema foi inventado pelos irmãos Lumière no fim do século XIX, em 1895 na França. Nesta época, a fotografia já tinha sido inventada, assim contribuindo para a criação do cinema. A primeira sessão de cinema exibida foi feita no Grande Café, em Paris. E a partir desse momento, o cinema começa a evoluir até chegarmos nos dias atuais. Conforme o tempo foi passando, o homem foi aperfeiçoando suas habilidades e conhecimentos para contribuir com o avanço do cinema, que foi ganhando forma e sofisticações com sua maneira de fazer com que as obras cinematográficas se tornassem o mais real possível. O homem, utilizando dos meios tecnológicos para o desenvolvimento dos aparelhos de reprodução das imagens e equipamentos cinematográficos. Atualmente temos cinemas 3D e 4D, que nos permite ter uma visão em várias dimensões, possibilitando assim que o espectador se sinta como se estivesse dentro do filme. Até meados dos anos 1901 a 1910, a Itália e a França tinham apenas o cinema mais popular e poderoso do mundo. Mas com a Primeira Guerra Mundial, a indústria europeia de cinema foi arrasada. Os Estados Unidos começaram a destacar-se no mundo do cinema, fazendo e importando diversos filmes. Thomas Edison tentou tomar o controle dos direitos sobre a exploração do cinematógrafo. Alguns produtores independentes emigraram de Nova York à costa oeste em pequeno povoado chamado de Hollywoodland, graças a Griffith, que o sugeria. Lá encontraram condições ideais para rodar dias ensolarados quase todo o ano, diferentes paisagens que puderam servir como locações e quase todas as etnias como negros, brancos, latinos, indianos, índios orientais e etc. Um banquete de coadjuvantes. Assim nasceu a chamada Meca do cinema, e Hollywood se transformou no mais importante centro da indústria cinematográfica do planeta. Nesta época, foram fundados os mais importantes estúdios de cinema, Fox, Universal e Paramount, controlados por judeus, Daryl Zanuck, Samuel Bronston, Samuel Goodwin e etc., que viam o cinema como um negócio, lutaram entre si e às vezes, para competir melhor, juntaram empresas. Assim nasceu a 20th Century Fox, da antiga Fox, e Metro-Goldwyn-Mayer, a união dos estúdios de Samuel Goldwyn com Louis Mayer. Os estúdios encontraram diretores e atores e com isso nasceu o Star System, sistema de promoção de estrelas, e com isso de ideologias e pensamentos de Hollywood. Começaram a se destacar nesta época comediantes de Charlie Chaplin e Buster Keaton, aventuras de Douglas Fairbanks e romances de Clara Bow. Foi o próprio Charlie Chaplin e Douglas Fairbanks, junto a Mary Pickford e David Wark Griffin, que acabaram criando a United Artists como o motivo de desafiar o poder dos grandes estúdios. Tá saindo da jaula o monstro! Aqui sim! No final de 1929, o cinema de Hollywood já era quase totalmente falado. No resto do mundo, por razões econômicas, a transação do mundo para o falado foi feita mais lentamente. Neste mesmo ano, já lançando grandes filmes falados como Blackmail, de Alfred Hitchcock, o primeiro filme em inglês falado, Applause, do diretor Ruben Mamoulian, um musical em preto e branco, e Chinatown Nights, de William Wellman. Mesmo diretor de Uma Estrela Nasce, de 1937. Foi também no ano de 1929 criado o Prêmio Oscar, ou Prêmio da Academia, que serve até os dias atuais como premiação aos melhores do cinema. O uso do som fez com que o cinema se diversificasse mais em termos de gêneros. Dessa nova tecnologia nascida, o musical e também algumas comédias. E do casamento do dois surgia
a comédia musical. O uso do som fez com que o cinema se diversificasse mais em termos de gêneros. Dessa nova tecnologia nascia o musical e também algumas comédias. E do casamento dos dois surgia a comédia musical. Nos anos 30, filmes históricos ou bíblicos, na maioria das vezes, caminharam de mãos dadas. Dentre os que misturava esses dois gêneros se destacaram Os 10 Mandamentos, versão original de 1923, Rei dos Reis, de 1932 e Cleópatra, de 1934. Filmes de gangsters se tornaram populares como, por exemplo, Little Caesar e The Public Enemy, ambos de 1931. Esses tipos de filme foi fortemente influenciado pelo expressionismo europeu. Talvez o ator que mais se destacou nesse gênero foi Humphrey Bogart. O gênero ficção científica já existe desde o cinema mudo, foi se desenvolvendo cada vez mais com a produção de clássicos como Drácula, com Bela Lugosi, de 1981, e Frankenstein, com Boris Karloff, do mesmo ano. O duplo sentido, com conotações sexuais de Mae West em She Done Right Wrong, de 1933, a comédia anárquica sem sentido dos irmãos Marx. Em 1939, os maiores êxitos do cinema foram O Maravilhoso Mágico de Oz e o Gone Wild to Win, e Tudo o Vento Levou. Na Itália, foi criada a Cinecittà por ordem de Mussolini em 1937 na América Latina. Se destacaram o México, Cantinflas, e a luso-brasileira Carmen Miranda. Carmen Miranda estreou no filme Alô, Alô Carnaval de 1936, mas conseguiria sucesso internacional na década seguinte, atuando em Hollywood. Nos anos 40, a Segunda Guerra Mundial fez com que a Inglaterra e os Estados Unidos produzissem vários filmes com apelo patriota e que serviriam de propaganda de guerra. Haviam também, já no final da guerra, filmes antinazistas. Dentre os filmes que retrataram a época da guerra, se destacou o popular Casablanca, de 1943, com o ator Humphrey Bogart. No começo da década, o diretor Orson Welles lançou o filme Citizen Kane, em Portugal, O Mundo aos Seus Pés, no Brasil. Com inovações como ângulos de filmagem e narrativa não linear. Em 1946, o diretor Frank Capra lançou o filme It's a Wonderful Life. Ambos os filmes estão classificados entre os melhores de todos os tempos. No ano de 1947, o Comitê de Segurança dos Estados Unidos fez a primeira lista negra de Hollywood, acusando 10 diretores e escritores de promover propaganda comunista. Os filmes Mission to Moscow e Song of Russia foram considerados propaganda pró-soviética. Na Itália, nasceu o neorrealismo, como reação ao cinema fascista do regime de Mussolini, e buscava a máxima naturalidade com atores não profissionais, iluminação natural e com uma crítica social. Se considera inaugurado o gênero com Roma, Cidade Alerta, de 1945, ainda que se considera como seu maior representante Ladrão de Bicicletas, de Vittorio De Sica. Logo após, nos anos 50, o Comitê de Segurança amplia a lista negra, incluindo diretores, atores e escritores, incluindo até mesmo Charlie Chaplin. O início da década de 50 marcou para a chanchada brasileira uma enorme reviravolta. Embora a Atlântida tenha se consagrado na década anterior como uma das mais fortes indústrias cinematográficas do país, ainda assim as produções eram um tanto desleixadas. Os estúdios estavam mal acomodados, os equipamentos sem a manutenção necessária e os atores recebiam quantias ínfimas pelo árduo trabalho de interpretar em condições precárias. No fim da década de 40, mais precisamente no ano 47, o sucesso das chanchadas trouxeram para a Atlântica uma série de novos investidores, interessados principalmente em participar dos lucros da empresa. Então, ainda sob a administração dos irmãos Burley e Moacir Fenelon,
entram em cena, nessa altura, um personagem que será fundamental na consolidação das produções da Atlântida na década de 50. Luiz Severiano Ribeiro Júnior. Severiano entrou juntamente com vários outros empresários no investimentos em produções que a ele principalmente interessavam por seu domínio e pelo menos 40% das salas de exibição do Brasil. Assim, ele poderia participar dos lucros de uma forma muito maior. A grande surpresa veio ainda em 1947, quando noticiaram que Severiano havia comprado uma grande quantia de ações da Atlântida, tornando-se acionista majoritário e, consequentemente, o dono da companhia. Os filmes 3D, porém, duraram pouco, em 1952 até 1954, dentre os quais se destacou o filme House of Wax, de 1953. O cineasta Akira Kurosawa projeta mundialmente o cinema japonês com os filmes Rashomon e Shishinin no Samurai. Lá também se destaca Kenji Mizoguchi, o Getsu Monogatari e o Sujiro Ozu. No final da década de 1950 surgia na França o movimento Nouvelle Vague, no qual se destacaram Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, o Acossado, e François Truffaut, os Incompreendidos. Tá? Marilyn Monroe, Marilyn Monroe se destacou como atriz e símbolo sexual feminino nas obras de Billy Wilder, em The Seven Year Itch, de 1955, e Some Like It Hot, de 1959. O cinema da Índia era produzido em grande escala, mas no ano de 1955, pela primeira vez, ganhou reconhecimento internacional com o filme Potter Panchali, ou A Canção do Caminho. O cineasta sueco Ingmar Bergman ganha projeção internacional como um dos maiores cineastas de todos os tempos com as obras-primas Det Sundsjön en Siglit e Smultrons Talet, ambas do ano de 1957. Alfred Hitchcock lança Vertigo, considerado um dos maiores êxitos do cinema. E assim, os anos consecutivamente foram passando, né? Passou a década de 60, 70, 80, 90, né? E assim, o cinema foi evoluindo cada vez mais. Por exemplo, nos anos 60, o sistema de Hollywood começou a entrar em declínio. Muitas produções passaram a ser feitas em Pinewood Studios na Inglaterra e Cinecittà na Itália, ficando fora de Hollywood. Assim, por exemplo, o cinema não deixou de existir, claro, mas ele teve vários altos e baixos, e vários também ele foi utilizado muitas vezes para bem e também para o mal, ok? E também com esse avanço que tiveram nas décadas, surgiram vários gêneros, ok? Que eu não comentei aqui, mas que agora vamos classificá-los. Fique agora com a narração de Igor Borges Soares. Agora alguns filmes de gêneros diferentes que marcaram a história do cinema. Ghost do Outro Lado da Vida. Um filme de romance que conta a história de Sam e Molly, que formam um casal muito apaixonado que tem sua vida destruída, pois ao voltarem de uma apresentação de Hamlet são atacados e Sam é morto. No entanto, seu espírito não vai para o outro plano e decide ajudar Molly. Matrix, um filme de ficção científica e ação. Em um futuro próximo, Thomas Anderson, um jovem programador de computador que mora em um subítico escuro, é atormentado por estranhos pesadelos, nos quais encontra-se conectado por cabos e contra sua vontade, em um imenso sistema de computadores do futuro. Thomas descobre que é assim com as outras pessoas,
vítimas do Matrix, um sistema inteligente e artificial que manipula a mente das pessoas, criando ilusões de um mundo real, enquanto usa os cérebros e corpos dos indivíduos para produzir energia. O Grande Ditador, um filme de comédia, que conta a história de Adenoid, Charles Chaplin, que assume o governo de Tourmaline. Ele acredita em uma nação puramente ariana e passa a discriminar os judeus locais. Esta situação é desconhecida por um barbeiro judeu, que está hospitalizado devido à participação em uma batalha na Primeira Guerra Mundial. Só seria o mesmo. Padrinho, eu não sei o que fazer. O Poderoso Chefão, um filme de ação e drama que se passa em 1945. Don Corleone é o chefe de uma mafiosa família italiana de Nova York. Ele costuma apadrinhar várias pessoas, realizando importantes favores para elas, em troca de favores futuros. Curtindo a Vida Doidada, um filme de comédia. No último semestre do curso do colégio, sente um incontrolável desejo de matar a aula e planeja um grande programa na cidade com sua namorada, seu melhor amigo e uma Ferrari. Só que para poder realizar seu desejo, ele precisa escapar do diretor do colégio e de sua irmã.